Amigos, a seleção brasileira, dentro de umas, está naqueles conformes do que se previa. Neymar convocado, o Everton está tirando o Grêmio nas costas. A convocação do Everton foi depois daquele bombardeio do Bahia sobre ele, pênalti que pegou contra o São Paulo, pênalti que pegou contra o Remo, evitando um vexame do Grêmio perder em casa para um time fraco, né? Com 10 homens, e à época o Remo ainda estava pior ainda, hoje só está a 3 pontos do Grêmio, quer dizer, a situação do Grêmio é periclitante. Quem se salva no time do Grêmio são os jovens e o goleiro. No mais, é quase tudo farinha do mesmo saco. O centroavante um pouco, que caiu muito, Carlos Vinícius, caiu vertiginosamente. O Amuso foi disperso contra o Bahia, mas também vai entender a lógica do técnico, né? Não deixa o rapaz de jogar na seleção de Gana e deixa na reserva contra o Bahia. Aí parece provocação. Mas vamos para a seleção brasileira. Depois a gente retorna aí para as coisas da terra. Sempre haverá descontentamento na última convocação para qualquer mundial. Foi assim desde sempre. Desde aquela celeuma da Copa de 70, 74, então nem se fala. Pelé resolveu não jogar. 78, aquela Copa que o Falcão teria que ter ido, né? 82, Brasil sensação da Copa não levou. 86 era de novo o Tele, a seleção era meio remendada. Mas aí, 90 nem se fala, era Dunga, tão criticada, depois ganhou em 94, 98 o problema do Ronaldinho, mas sempre haverá algum questionamento da última convocação. O Douglas Santos, lateral esquerdo, para mim, o Alexandro do Flamengo, para mim também, são jogadores para mim frágeis. Wesley na direita, estava lá, né? Mas Danilo, a gente viu o jogo contra o Atlético Paranaense, mas daí o homem foi afoito e disse que esse já estava convocado, já lá atrás, lembra? Então ele não iria recuar, né? Não iria recuar de forma alguma. Mas o erro crasso que eu acho da seleção, Neymar, eu esperava que fosse convocado. O Neymar era um clamor aí, não sei se orquestrado ou não, mas eu achava sempre que ele iria ser convocado, como disse 1000 vezes na Rádio Grenal, e até disseram que eu estava fazendo campanha, mas quem sou eu para fazer campanha, né? Mas vamos lá, pulando isso aí, lá na frente para mim tem um erro cruel. O melhor jogador do Mundial de Clubes, numa grande fase na Europa, o PVC deu no meio do Ancelotti, mostrando por números que o João Pedro tinha que ter sido convocado. Matheus Cunha, Martinelli e não o João Pedro. Mas foi para convocar o Neymar. Não, ele podia tirar um desses dois que eu falei. Não haveria crime nenhum, né? Na convocação do Dunga em 2010, se contestou muito Josué, Grafite, Michel Bastos e tantos outros, né? Mas que o Brasil tenha sorte, que haja engajamento. O Endrick, por exemplo, foi uma recuperação. O Ryan é uma novidade. Mas eu nunca deixaria de jogar um jogador, de convocar, aliás, um jogador com aquela estatura, com aquela raça e com a maneira como faz golaços. Eu jamais deixaria de convocar o João Pedro. Jamais. Luiz Henrique e João Pedro, para mim, jogariam sempre na seleção. Nós precisamos de gente que tenha contato físico também. Só para usar um exemplo de um lance de contato físico, do Alejandro, que disputa, e o Bernabé faz o gol, tá? Se ele tem um físico mais restrito, ele perde a chance de deixar o Bernabé em condições de marcar. Agora, ou foi o gol do Carboneiro? Bom, foi num desses lances aí. É preciso ter uma seleção acreditada. A de 94, o Raí era o craque, Mazinho entrou no seu lugar. E aí destacou-se o que era execrado. Dunga, Zinho, bem. Os laterais, bem. E a dupla infernal, né?
Bebeto e Romário. Vamos para uma Copa do Mundo. Não como zebra, eu não gosto de dizer que o Brasil é zebra nunca, mas como a quinta força do futebol mundial. Pode haver uma guinada? Pode. Se todo mundo jogar no seu máximo, e aí a lei do Fernandão, né? Quando se entregarem 110%, ainda dá mais um percentual para compensar aí qualquer problema de deficiência técnica, superar na força, na raça, na gana. Não sei se o Brasil ainda tem isso, não sei. Vi uma festinha ali dos torcedores, quando foi anunciado o Neymar, ficou meio varziano aquilo, parecia que era programado, parece que é aquela torcida contratada pela CBF, que deu nos fundilhos do Filipão, quando o Filipão não levou o Romário. Sei lá, eu sou meio desconfiado nessas coisas, mas vamos pro Mundial. E que pena, né, que o Everton não vai poder jogar contra o Corinthians na última rodada. Não vai poder jogar. Tem jogo dia 31 da seleção. O Grêmio joga dia 30 contra o Corinthians. Não vai poder jogar. E outros jogadores convocados não poderão jogar. E aí vamos ver quem perde mais. E se o Flamengo, por exemplo, tiver sem 4 jogadores, é bastante, né? Paquetá, Léo Pereira, Alexandre, todos foram convocados aí. É bastante gente. Danilo, tá? Foi uma boa seleção? Foi. Mas o João Pedro é um erro, para mim, rotundo. Eu tinha esperança nesse cara. Trocaria na hora pelo Alan Patrick e Savarino. O Savarino. Eu queria um jogador assim no Internacional. Jogador vertical. Patrick? Trocaria. O Alan Patrick Trocaria. É o Carboneiro? Trocaria. Não, o Savarino. Savarino. O Savarino é o Não, Carboneiro. Savarino mas eu acho que o pelo Internacional... meio, eu acho que o Internacional precisa Mas de pelo jogador... meio, mas é O Internacional precisa de jogador vertical, jogador que pise na área. Botafogo jogou. O Internacional, esse lero-lero há muitos anos, tem que ter mais jogou nenhum agressividade. dos 3 Savarino, laterais. esse não joga uma perna do Patrick. Ok, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. É isso aí. O Marlon Freitas não jogava uma perna, foi campeão. Não. Vários É que às vezes jogadores. tem que enxergar o que tem dentro de casa, não só nos outros. Mas não é só nos O outros. Alan Patrick é quase bola de ouro. Mas e cadê o título? Tá 3, 4 anos. Tá, no mas e aí? Ele Internacional, joga cadê? sozinho? Não, Ele isso joga aí. sozinho. O Savarino vai ajeitar Me o time diz, dele. não tô dizendo isso, tô dizendo Porque ele no característica. lugar do ajeitador de time. Me diz que jogo o Alan Patrick decidiu pro Internacional importante. Me diz 170. Gauchão. Quanto tu quer? Gauchão não quero. Não, 170. O D'Alessandro Se ficou tu quiser, eu 6, te dou 7 anos 170. decidindo Gauchão. Eu quero um jogador que decida. Marlon Eu só Freitas. tenho um jogador que decidiu nos últimos tempos do Internacional que chama Fernandão. Qual outro decidiu? Me diz um título que o D'Alessandro deu decisivo pro Internacional. Diz um. Quantos? Diz um jogo Tu decisivo. quer? Diz um, Gauchão. Libertadores da América, ele foi o Qual? craque da Libertadores. Não, quem 2010. decidiu foi o Juliano. Ah. Quem decidiu foi. Não, pelo Ele amor de Deus. decidiu muito. Diz um jogo que ele bateu Foi o uma craque, falta e foi o resolveu. craque da Libertadores. Não, eu acho o uma Juliano grande foi resolver. o craque da. Não, Comebol, resolver jogo. E Me o diz o jogo D'Alessandro foi o decisivo. craque do Da meu final país. da Libertadores, quem é que decidiu? Marlon Freitas é o Quem é que Fernando decidiu? que o Internacional não tem mais. Quantos grenais aposentou até goleiro? Marlon né? Freitas é o Fernando que o Internacional não tem. O Fernando foi embora, tal. E o Marlon Freitas é igual ao Fernando. É o volante com a mesma qualidade. Agora eu tô preocupado com o cobertura, Felipe Assunção. Chega na frente. Felipe Assunção Marlon não Freitas. gosta de craque. Não. Ele gosta de meia boca. Eu tô querendo Ele jogador não que gosta do resolva. D'Alessandro Não, mas e uma não coisa- gosta. Não tô falando e isso. do Tô Alan Patrick, ele falando. gosta do Savarino. Eu tô falando Eu que gosto do Savarino também. Como Eu tô coadjuvante. falando. Carbolino Com o coadjuvante. Hoje eu prefiro Savarino. mais coadjuvante, sabe por quê? Savarino Os é times. o Carboneiro. Tu pega o Vitinho, time, tu pega os esse times não, do não é, Palmeiras, não tu é. não tem um cara assim, esse cara definiu. O colegiado Então, deixa eu te definiu. dizer uma coisa. O colegiado Jogariam- do Botafogo. Jogariam os dois juntos, Não, mas ele Savarino. não. Ele não vai falar sozinho. Jogariam juntos. Ele não vai falar sozinho, que o Felipe, Internacional... sozinho, Não. Felipe, tá te matando O sozinho, Inter- inclusive. Não tô. Eu não tô. Eu não mudo de opinião a todo momento. O que não serve, não serve. Por exemplo, Roda. o que não Alan serve, não Patrick serve. participa de todos os Mas gols. não é, eu não vou defender isso, eu vou Todos defender o os seguinte, gols. Paulete, me diz uma coisa, o Internacional não ganha nada desde 2011. Nada. E a culpa é dos Nada. bons. Não, Não é calma, dos bons. nada. Culpa é dos bons. Não, nada, Rec, eu tô falando de simbolismo e resultado. Os expoentes técnicos do Internacional dos últimos anos resolveram o quê?
O Internacional ficou com o D'Alessandro de 2011 até 2019 ganhando gauchão. Tá aí, deu no que deu, é só isso que eu quero dizer. O Internacional tá com o Alan Patrick como craque, camisa 10, tá aí, vai para 4 anos, com 38 anos, não ganhou nada. Eu não tô dizendo que é ruim ou é bom. E são esses tipos de atitude que fazem com que o Internacional não cresça. Porque são jogadores que Foi o Alan ficaram... Patrick que errou os gols contra o Não Fluminense. estou dizendo isso, estou dizendo que o colegiado não adianta. Foi o Alan Patrick que errou os gols. Aí é que tá, por isso que não se forma time. Tá renovando, esse desespero que tá levando o Inter até o campo. Tá renovando com um jogador de 36 anos por 2 anos que tu acha que vai dar muito mais caldo? Me diz. Claro, Eu vou te cobrar claro aqui, me que vai, diz. claro que Já vai. são 3. Bom dia, Alan Patrick não tem bola para jogar em seleção. A intensidade é totalmente diferente. Ele sobra aqui no nosso futebol, onde o ritmo de jogo é bem lento comparado com a Europa. Lucian de Ijuí no Inter, o Inter joga com mais intensidade que a seleção. Hoje, o Internacional está jogando. Jogou o Grenal, jogou contra o Fluminense, jogou contra o River. Agora, quem está jogando em outro ritmo é a seleção. A seleção, ela não consegue marcar pressão, não consegue jogar em alta velocidade, não consegue que os jogadores na seleção joguem o que jogam nos clubes da Europa. Eu acho exatamente o contrário do que disse o Lucian de Juí. O que ele quis falar aqui é na comparação em Copa do Mundo. Aí sim, os jogadores têm que estar na ponta dos cascos e tem que ser os melhores. Mas do jeito que está a seleção hoje, não sei, o Alan Patrick não é pior do que o Rafael Veiga, para mim. E nem adianta fazer esse tipo de comparação, né? Não vão convocar o Alan Patrick. Só foi uma discussão que surgiu aqui, uma discussão até boba. Olha aqui, ó. Bom dia, sou colorado, mas Alan Patrick muito valorizado, deixa eu ver aqui. Tem que renovar logo com esse piada cidadão, do REC. né? Não é verdade. A gente fez um exercício de imaginação e fizemos uma discussão pueril. Se pode isso, pode aquilo. Hoje foi convocado o Adrielson para a seleção. Muitas vezes foi rejeitado por jovem, internacional. Não é tão jovem assim. 25 anos. Mas ele já tem uma rodagem boa pelo Sport Recife. Várias vezes Não, bateu tu na sabe que eu revi a minha posição sobre o Alan Patrick e eu acho que ele está merecendo uma oportunidade na seleção. Nós já Eu tivemos, era contra, né? As pessoas mais jovens não lembram. Nós já tivemos aqui um jogador que era bem médio, Neca. E o Oswaldo Neca. Brandão sempre convocava o Neca. Convocava o Lula do Internacional e o Neca do Grêmio. E eu ficava chulhando lá em Lagoa Vermelha. O Neca era a paixão do nosso querido Lauro, né? Lauro Quadros. E para indicar com o Santana também, né? Porque o Lauro não era fácil. O Neca era um meia que sabia entrar na área, fazer gol, né? E é verdade o que diz o Júlio de Montenegro aqui. Alan Patrick, ex-futuro rei da América. Se ele botou ex-futuro, ele sendo gremista, não dá para dizer ex-futuro, né? Pois é. Porque daqui a pouco, se repetir tudo de novo o ano passado, tem que dar aquela secada de novo, né? Porque aqui é assim. Muitas vezes está sobrevivendo de secadas, né?